Olá pessoal, vamos começar mais uma live aqui com Texlog Inteligência. A ideia dessa live, gente, é porque eu percebi como o pessoal que trabalha no setor de transporte está sendo afetado e está cheio de dúvidas em relação às regras da NTT. E eu dei um treinamento esses dias para uma empresa e o pessoal falou assim, tô arrumando a luz aqui, acho que essa aqui ficou melhor. E o pessoal falou assim pra mim, Sheila, a gente tem muitas dúvidas em relação ao CIOT, ao NT, ao RNTRC, ao seguro, à verbação. E, gente, o curso era sobre transporte, mas eu passei, acho que pelo menos 1 hora do curso só falando sobre as regras da NTT, os impactos das novas regras da NTT para o setor de transporte. Então, eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer uma live pro pessoal que me segue, o pessoal do grupo Texlog Inteligência, porque eu sempre digo, a dúvida de um pode ser a dúvida de outro. E, inclusive, em razão de eu perceber essa deficiência que o pessoal está tendo, eu incluí um módulo inteiro sobre esse assunto no meu curso. Mas, hoje, eu vou dar o conteúdo de ouro para o pessoal que está aqui. A gente vai falar sobre o setor de transporte e as regras da NTT. Né? Então a gente vai falar assim sobre o CIOT. O pessoal fala CIOT, mas o que é isso? Que novidade é essa? Não sei onde eu ponho. É obrigatório mesmo? Tem multa? Eu tô com várias perguntinhas lá que eu vou responder hoje. Né? Eu vou fazer vários videozinhos respondendo todas. Então, assim, a gente olha quem está aí. O pessoal já tá entrando. Bernadette. Gente, tem gente, né? Ah lá, quem está aí? A Mili, adoro que você entra nas minhas lives. Ai, gente, eu tirei 1 semana de férias. Olha lá, ó, tá a galera toda aqui, tô muito feliz, né? E dando uma recapitulada aqui, a ideia é que ótima live pra você, tá? Beijo, Bernadette. Bernadette, pelo visto, não vai conseguir ficar a live toda. Mas bom dia pra todos vocês. E eu tô bem contente porque eu fiz um curso esses dias para uma empresa. E eu percebi, não vou poder ficar, queria muito participar, mas você assiste no replay, não tem problema. Quem não conseguir ficar aqui ao vivo, assiste no replay. Gente, manda pergunta, né? Já manda aqui, já fala de onde você é, com que você trabalha, para que a gente possa fazer uma live assim bem interativa, para que eu consiga responder todas as suas dúvidas. Porque, gente, quem trabalha no setor de transporte, muita gente que eu conheço, tanto do fiscal, tanto do logístico, tá meio perdido aí com as novas regras da NTT. Embora elas já estejam vigentes já há algum tempo, o pessoal tá um pouquinho perdido. Então tem muita gente que fala assim pra mim, mas Sheila, o que é CIOT? É obrigatório mesmo? Qual que é a multa? Né? RNTRC, seguro, averbação, pedágio, vale pedágio. E esses dias, ó, o Thiago aí, que tá acompanhando bastante meu trabalho. E aí esses dias eu dei um curso e assim eu gastei pelo menos 2 horas do curso só falando sobre esse assunto. Então eu percebi que esse é um assunto que o pessoal tá em dúvida, o pessoal tá sofrendo sim, né? Com as novas regras com as novas regras da ANTT, que o setor fiscal tá tendo que se adequar. O CIOT hoje vai no MDFE, tem multa, a multa é alta, né? E hoje, gente, a gente tá num Brasil agora pós-pandemia, enfim, que o e-commerce deu uma subida, né? Eu sempre digo que eu tenho alguns clientes que faz a parte logística de empresas de e-commerce e eles aumentaram assim o faturamento em 100%, aqueles que estavam realmente prontos, aqueles que estavam preparados, estruturados fiscalmente. Ah, inclusive eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu fiz um podcast pro pessoal da Universidade FMU aí em Bimorumbi e em breve a gente vai colocar eles aqui nas redes para vocês. E esse podcast eu fiz com o Rafael do Mundo da Logística. Então lá a gente falou sobre diversos temas em relação à logística. A gente falou sobre o boom do e-commerce, né, e os impactos do setor tributário que a gente precisa seguir. E aí o que acontece? Eu estava dando esse treinamento sobre serviços de transporte, sobre as regras, enfim, e o pessoal tinha muita dúvida sobre as regras trazidas pela NTT.
né? Então vamos começar aqui a live, porque o tempo passa tão rápido, né, gente? A NTT, que órgão é esse, né? Então você que trabalha no setor logístico, você fala, meu, eu vou ficar louco. Tem União, tem Estado, tem município, né? Cada um tem um imposto diferente, todos incidem sobre o frete de uma forma diferente, sobre uma base de cálculo diferente. Aí as pessoas falam, Sheila, eu não entendo nada de impostos. Mas, gente, eu não canso de dizer, quem trabalha no setor logístico precisa entender o básico de impostos e tributos. A sua vida vai melhorar demais, gente. Porque você vai entender por que não sai o CTE, você vai entender o cálculo, você vai formar um preço melhor. Gente, um novo mundo se abrirá. Eu costumo dizer que o logístico que entende de tributos, um novo mundo se abre. Mas, enfim. E aí, o que acontece? A gente tem, pós-pandemia, o setor de e-commerce, ele cresceu muito. E não só o e-commerce, né? Mas outros setores já estão trabalhando com TAC já há muito tempo, né? Eu que já estou há muitos anos no setor logístico, eu digo que tem muitas empresas aí multinacionais que estão subcontratando tudo. Tá usando muito TAC, sim. Por quê? Porque vale a pena o preço, tem muito TAC bom, muito TAC preparado. Tem alguns clientes mesmo simples, que eles simplesmente entregam no Brasil inteiro e eles trabalham com TAC do Brasil inteiro. Reaproveita trajeto. Então, gente, fica ligado que hoje o mundo, com esse negócio de e-commerce, de carga fechada, carga fracionada, o pessoal tá trabalhando muito com TAC. E trabalhar com TAC, o que é o TAC, né, gente? Transportador autônomo, né? Vamos lá, né? E aí, quem trabalha com TAC, às vezes o TAC, eles eram muito assaltados, andavam muito com dinheiro vivo. Então, a NTT, ela veio ajudar esse setor, né? A NTT, ela é um órgão da União de fiscalização do setor de transporte. Eu vou explicar tudinho para você nessa live, né? Então, ele é um órgão, ele é um irmão. Nós temos a Cefaz, que cuida dos impostos, que fiscaliza os CTS, que fiscaliza as notas, fiscaliza o ICMS, e a NTT é um órgão de fiscalização, é o irmão, né? Só que a Cefaz é estadual e ele é um órgão da União. E ele fiscaliza a parte de transporte. Então, hoje, a gente tem muitas regras, né? Nos últimos 10 anos, o Brasil, ele é o principal em relação à parte online, né? A NTT, em alguns estados, ela já consegue colocar aqueles tags no caminhão, praticamente vão sem parar, e quando o caminhão passa na barreira, não tem mais aquela burocracia de ficar olhando o caminhão. Quando passa, ele já sabe a nota fiscal que está lá, quem está vendendo o produto, quem está entregando o produto, quem está comprando o produto e para onde aquele caminhão vai e se o imposto está sendo pago ou não. Então, assim, a gente está muito online, né? Em São Paulo, por exemplo, eu estou em São Paulo, não sei se todo mundo que está aí está em São Paulo, mas assim, a gente quase não vê fiscalização de barreira, mas eu canso de ver multas e autos de infrações. Por quê? Porque o pessoal está sim, o pessoal está fiscalizando sim, passa o caminhão na barreira, o pessoal já sabe. Ó, quem tá entrando aí, a Stephanie, o Rafael Pigosi. Gente, a Stephanie trabalha comigo, então qualquer dúvida, muitas coisas aí, vocês podem conversar com a Stephanie aí, que ela vai me ajudar bastante agora. Tá? Interessante isso da fiscalização. Pois é, gente. Cada vez mais nós estamos ficando mais online. Vocês sabem de uma coisa? Vocês sabiam que o Brasil, essa é de Santa Catarina, né? É verdade. Vocês sabiam que o Brasil, ele estava em número 1, depois ele tinha caído para o número 2. Mas em relação à parte eletrônica de fiscalização, com o SPED, nota fiscal eletrônica, a gente é um dos países que estamos melhores no ranking em relação à parte de fiscalização eletrônica, né? Nós temos muitos órgãos, nossos impostos são extremamente burocráticos. Quando eu paro para explicar para gringo como funcionam os impostos do Brasil, eles falam assim, você tá brincando comigo? Tem todos esses impostos em cima do frete? Tem. Então vamos recapitular, que hoje a gente vai falar sobre o setor logístico e os impactos que a NTT está trazendo para todo mundo aqui, né? Então vamos dar uma recapitulada, que eu não sei como é que é o nível do pessoal que está assistindo a live, o pessoal que vai assistir no replay. Então vamos lá, transporte, gente. A gente está falando de transporte, logística é muito grande, logística é muito amplo, mas aqui a gente vai falar de transporte rodoviário, tá? Nós temos o aéreo, o marítimo, mas aqui a gente vai falar de rodoviário. Então vamos fazer um overview aqui, ó, do Rio de Janeiro. Adoro o pessoal do Rio de Janeiro, o Rodrigo, do Mundo da Logística, que
me ajuda demais, o Vitor do Logisticando, esse pessoal da logística vai longe. E como eu sempre digo, né, gente, o pessoal da logística, eles estão arrebentando no Brasil inteiro, porque o pessoal tá fazendo muita live, tá dividindo conhecimento, e o pessoal da logística, pra mim, eu falo pela minha experiência aí de 20 anos, é um pessoal que é muito coringa. Por quê? Porque se relaciona muito com as outras áreas. Então, se você souber o que você está falando, você entender do seu negócio, você vai muito longe. Então, vamos lá, gente. Sobre logística rodoviária, transporte rodoviário. Nós temos os impostos, vamos só para a gente ficar no mesmo nível, tá? Se a gente faz um frete municipal, dentro do município, a incidência é do ISS, ou seja, quem vai fiscalizar isso é a prefeitura, tá? Transporte municipal. Transporte intermunicipal entre dois municípios, São Paulo, Jundiaí, Rio de Janeiro e Resende, sei lá, transporte intermunicipal ou interestadual entre dois estados, São Paulo e Rio de Janeiro, a incidência é do ICMS. Quem vai fiscalizar isso é o Estado. Então, há essa diferença e ela é muito importante. Por quê? Porque se você faz um transporte municipal, você vai emitir nota fiscal de serviço, porque é a prefeitura que vai fiscalizar. Se você faz um transporte intermunicipal ou interestadual, quem vai fiscalizar vai ser o Estado. Então, você vai emitir CTE. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que conceituar aqui, tá? A gente está falando de CTE e estamos falando de nota fiscal de serviço. Em relação às novas regras que a NTT está trazendo para o pessoal do setor logístico, elas estão, a maior parte, impactada no CTE e no MDFE, que são documentos emitidos nas operações intermunicipais e interestaduais, tá bom? Então, se você faz um transporte pequenininho dentro do município, você não vai ser impactado pelas regras da NTT. No geral, né? Porque se for um TAC, ele vai ter que estar observando as tabelas, né, de valor mínimo de frete, mas em relação a informações CIOT no documento fiscal, elas vão todas no CTE. Ó, temos o Excel da logística aqui. Hoje eu tô muito feliz com essa live que ela tá arrebentando. Então, gente, eu levantei aqui 5 perguntas que eu fiz um treinamento sobre transporte esses dias para uma empresa e eu fiquei 2 horas só falando sobre as novas regras da NTT. E aí eu resolvi compartilhar esse conhecimento aqui para o pessoal que me segue. Então vamos lá, conceito de documentos fiscais. Já expliquei, CTE vai ser emitido quando acontecer um transporte intermunicipal e interestadual. Essa parte estamos ok, né? Mas vamos lá, validade jurídica do CTE. Gente, tem muita gente. Já outro dia um cliente meu falou: eu pego uma folha impressa lá e faço um CTE. O cliente nem vai saber. Peraí, gente, o CTE, ele é um documento que ele só tem validade jurídica. Ele só vale para fins de, se não te pagarem o frete, para você reclamar. Ele só vale com assinatura digital do remetente, porque para emitir ele vai ter que usar o certificado digital dele e a autorização da Cefaz. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Quem pensa, eu tenho um cliente aí que falava assim que ia fazer um monte de CTE frio aí, imprimia, pegar o modelinho, ia mandar e o cliente nem ia saber. Porque o que ia acontecer? Ele não ia pagar imposto sobre isso. Isso não rola. Ele só tem validade jurídica se ele for autorizado pela Cefaz e assinado digitalmente, tá bom? Esse é o primeiro conceito. MDFE é um novo documento aí, novo entre aspas, porque ele foi instituído pelo ajuste CNF número 21 de 2010. Então, significa que nós já estamos há 10 anos com esse documento aí. Só que ele é um documento emitido, ele é totalmente eletrônico, o MDFE, gente. Para que ele serve? Manifesto eletrônico de documento fiscal. Ele é emitido e armazenado eletronicamente, ele é totalmente eletrônico e ele tem uma existência apenas digital, porque ele é assinado, e ele serve para quê? Para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada. Então, o que acontece? Ele junta a nota fiscal da mercadoria com o CTE do transportador. Por quê? Porque se a gente está fazendo um frete, gente, você está com uma carga que tem um ICMS incidente sobre a venda da mercadoria e você tem um CTE também, que vai ter um ICMS incidente sobre o serviço de transporte. Então, veja, quando você está fazendo um frete, você tem incidência do ICMS sobre 2 operações. Sobre a venda de mercadoria, onde vai ser emitida a nota fiscal, que tem o ICMS incidente sobre a venda da mercadoria, e sobre o CTE, que vai incidir o ICMS sobre serviços de transporte, tá? Então, nós temos CTE,
que vai ser emitido para coincidência do ICMS sobre o serviço de transporte. Temos a nota fiscal de venda da mercadoria, que tem ICMS incidente sobre ela também. Temos o MDFE, que é um documento automático que vai juntar esses dois documentos. E ele, gente, São Paulo está autuando um monte de empresa que não está emitindo MDFE. Eu mesmo já estou com mais ou menos umas 5 diligências para defender aqui em São Paulo, por conta de gente que não emitiu MDFE. Então, por quê? Porque ele sabe, o cliente emitiu a nota para vender mercadoria. Você emitiu um CTR, se não tem MDFE, ele vai saber. E ele vai te autuar. Então, abra o olho que você vai precisar emitir. CIOT. Mas, Sheila, que confusão. Temos CTR, temos MDFE e agora CIOT. O que é isso? Se chama Código de Identificação da Operação de Transporte Rodoviário. Gente, pode fazer pergunta aí, viu? Eu vi que entrou o Gustavo, entrou o Excel da Logística. Me fala aí de onde vocês são, se vocês são da logística, se vocês são do armazém, se vocês são do fiscal. Me conta aí, faz pergunta pra gente fazer uma live aqui bem interativa. Manda coração, que dá animação pra mim, me dá motivação pra continuar fazendo essas lives aí pra vocês e compartilhando conhecimento. Então vamos lá, CIOT. Mas o que é CIOT, Sheila? Código de Identificação da Operação de Transporte Rodoviário. Vou falar de novo, CIOT. C, código. I, identificador. O, de operações de transporte. Para que ele serve, gente? Ele foi instituído pela resolução da ANTT. Aqui, ó, somos de Maringá, adoro. Gente, eu amo essa internet, eu acho tão legal fazer um negócio aqui de São Paulo. E o pessoal, às vezes, de Manaus, do Paraná, de Santa Catarina, o pessoal tem Santa Catarina, tem 2 pessoas aqui. Eu adoro isso, porque a gente consegue difundir conhecimento e ficar todo mundo na mesma página. A internet é demais, né? Então, vamos lá, já conceituamos. Vocês estão gostando da live? Trabalho justamente nessa área, transporte rodoviário. Legal, Karine. Então faça a pergunta aí, porque eu cresço, você também. Salvador, adorei, adoro quando tem gente lá do estado da Bahia. Bom dia, sou de Maringá, sou Mariana de São Paulo, fui promovida agora no setor de emissão e tenho muitas dúvidas referente a essas documentações. Então, nós vamos ser muito friends de Oliveira. Por quê? Porque eu vou te ajudar muito. Tudo que você precisar, você pode me chamar, tá bom? Eu recomendo que você dê uma olhada nos meus cursos também, para você já começar a se adequar para trabalhar bem aí na sua área, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente falou? Falamos do CTE, falamos do MDFE e eu estava explicando do CIOT. Ele foi instituído pela resolução da ANTT 5862 de 2019. Quem quiser depois, clica aí no aviãozinho, manda para os seus amigos também que trabalham nessa área. Se eles não puderem assistir a live agora, eles assistem do replay. Gente, conhecimento serve para ser compartilhado. Queria depois ver contigo os seus cursos. Fica à vontade, pode me chamar. Tem a mocinha que trabalha comigo aqui, a Stephanie, e ela também pode te ajudar bastante. E eu também, você pode me chamar que eu te respondo, eu te explico tudinho, tá bom? Gente, esqueci de te falar. Depois, se vocês quiserem, toda essa documentação que eu preparei pra live, pro pessoal que tá ao vivo, me manda no direct, eu mando toda a documentação, porque eu falo muito de base legal. Então, é bem legal que vocês tenham esse documento, porque se vocês quiserem consultar as bases legais, porque eu falo rápido aqui, tem tudo nesse Word, eu mando para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O CIOT, ele foi instituído pela resolução da NTT 5862 de 2019, e ele vamos lá, um código que identifica a operação de transporte. Então, vamos lá. O CIOT é um código. Esse código, gente, é o maior, vou falar a palavra aqui, cagueta. Ele serve, Sheila é top. O Rafael aí, gente, o Rafael e eu fizemos um podcast que ficou liberado ontem para o pessoal das faculdades FMU e AMB, Morumbi, os alunos. E ficou tão legal esse podcast, né, Rafael? A gente vai postar aqui na rede, eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente vai compartilhar ele com vocês. Foi muito legal, né, Rafa, esse podcast. E aí depois a gente vai compartilhar com vocês. Então, gente, o CIOT, ele é o maior cagueta. Ele foi instituído pela NTT. Como eu expliquei, a NTT, ela é meio que um órgão de fiscalização da União, né? Mas a NTT, ela está muito integrada com a Cefaz São Paulo.
Vamos falar a verdade, a Cefaz São Paulo, o ICMS incide sobre todos os transportes, todas as vendas de mercadoria. Rola muito dinheiro. Então, nós temos órgãos muito ricos e órgãos que não são tão ricos. E a Cefaz, ela é muito rica, porque ela administra muito ICMS. A NTT, ela não era tão rica assim, mas agora que ela está muito integrada com a Cefaz, ela está ficando um órgão muito importante, que está tendo muita demanda e ela está fiscalizando e multando muita gente. E o órgão, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele vai conseguir investir em eletrônica, vai conseguir investir esqueci a palavra agora, mas ele vai conseguir investir em tecnologia, essa é a palavra, para que ele possa desenvolver e elaborar melhor o seu trabalho. Então a NTT, gente, ela tá aí com tudo, né? Vamos lá, gostaria de compilar seus artigos no meu site, se me permite, pois é muito esse tema de documentação. Claro, com certeza, pode me chamar no direct, eu chamo a Stephanie que tá aqui, que a gente conversa e a gente compartilha sem problema nenhum, tá bom? E eu até posso preparar algumas coisas para vocês, sem problemas. Então, gente, e a NTT, ela é uma irmã e ela está trabalhando muito. Então, gente, se a pessoa emite um CDE, emite uma nota fiscal, e a NTT, ela está ajudando os transportadores autônomos, os transportadores autônomos ter uma forma mais eletrônica de receber. Ela está fiscalizando a tabela de combustível para que os fretes tenham um valor bem recorrente, bem dentro, né? Porque às vezes estava tendo preços de frete assim absurdos, com muita diferença. Então ela está fazendo toda essa fiscalização. E aí foi dado a ela essa autonomia para criar o CIOT, esse código. Esse código que vai no MDFE e você leva multa se você não colocar. Então, a partir da hora que ela tem esse código, você tem acesso a um contrato eletrônico de frete e ela consegue administrar tudo o que está acontecendo financeiramente. Então, gente, cuidado com a NTT. Essas são uma das regras que ela está trazendo. Além do RNTRC, que eu vou explicar aqui, que é o seguro para o transportador autônomo, nós temos esse CIOT, que é um código identificador da operação. Aonde você gera esse CIOT? Vou explicar tudo aqui. Então, vamos lá. Então, eu tava falando de conceitos, né, gente? CTE, MDFE, CIOT, já falei. E PEF, ó, é as palavras da moda, tá? CTE, MDFE, CIOT, PEF. CIOT, já expliquei o que é um código administrado pela NTT, que vai nos documentos fiscais, apenas para motoristas autônomos. Isso mesmo, Gustavo. E o PEF, que é o pagamento eletrônico de frete. Então, a NTT, ela homologou algumas empresas, ela foi instituída pela resolução 2885 e a 5862, e a maneira legal que as empresas têm de remunerar os transportadores autônomos. Então, toda vez que você tem que pagar um autônomo, você utiliza o PEF. Isso é muito legal, gente, porque autônomo antigamente andava muito com dinheiro, era muito assaltado, e eu cansei de ver PF, transportador autônomo aí levando calote. E agora com isso, com o PF, com o CIOT, isso está muito bem regulamentado e os transportadores autônomos não têm mais como levar calote. Então isso é muito legal, ela está ajudando muito os transportadores autônomos. E Gustavo, vamos falar a verdade? Hoje é tudo subcontratação e redespacho. Empresas grandes, elas estão subcontratando tudo. Está valendo muito a pena trabalhar com TAC. Está valendo muito a pena, tá todo mundo trabalhando assim. Então, já demorou, já deveria mesmo acontecer essa regra, essa validade para proteger esses motoristas autônomos aí. Eu achei muito legal esse trabalho. Só tá dando muito trabalho agora pro pessoal que emite. Tem uma mocinha aqui, ó, que ela tá trabalhando agora no faturamento. Você vai ver, esse assunto vai ser muito recorrente no seu dia a dia. O MDFE, o CIOT, gerou o CIOT para colocar no MDFE, contratou. Então, sim, são assuntos muito recorrentes que tá muito na moda, né? Então, vamos lá. CIOT, ele foi instituído quando, gente, começou? Vocês lembram daquela greve dos caminhoneiros que teve alguns anos atrás, que parou São Paulo? A gente ficava, pelo menos em São Paulo, acho que parou o Brasil inteiro. A gente ficava nos postos de gasolina, naquela fila enorme para poder encher o tanque. Foi um sufoco. Quando aconteceu aquela greve, ela foi muito importante. O que ela pedia?
ajuste nos preços dos combustíveis, tabela mínima de frete e fim da cobrança do pedágio por eixo suspenso e carga tributária excessiva. Esses eram os três grandes pontos dessa greve. Com essa greve, houve a necessidade do governo criar uma tabela mínima de frete, né? E principalmente criar uma fiscalização da tabela do preço de combustível. Com isso, foi criada a Lei 13.703, que ela teve o objetivo de quê? Promover as condições mínimas para realizações de frete em todo o Brasil. Então, isso foi muito importante, isso foi um marco para nós. E aí, quando isso aconteceu, a NTT, esse órgão que fiscaliza o setor de transporte, ela passou a ficar responsável por fiscalizar os pisos mínimos de frete. E aí, isso deu um poder enorme para ela. E aí, foi por isso que ela criou o CIOT. É muito bom a gente saber a origem, porque foi criada as coisas que faz mais sentido pra gente, né? Então, foi por isso que foi criado o CIOT, né? Então, o CIOT, como eu já expliquei, é um código que quem vai pagar o transportador autônomo deve gerar e ele deve ser informado no MDFE. Se você não fizer isso, simples assim, multa de R$550 por documento fiscal. Então, gente, não é brincadeira, né? Ah, depois eu vejo isso, depois não. Quantos fretes você faz por mês? Considera uma multa aí de R$550 da NTT, tá? Só dela. Porque se a ser fácil de pegar, ela vai te dar multa porque você não informou o CIOT no MDFE. Isso é outra multa, né? Então é pior. E assim, no começo da pandemia, não sei se vocês acompanharam, nós temos as notas técnicas do CTE, né? Que todo mundo que trabalha aí na parte de desenvolvimento de documentos fiscais rala, porque sempre sai uma nota técnica ajustando alguma coisa no XML do CTE. O CTE, gente, é um documento que você imprime, só que o documento mesmo, ele é eletrônico e é um XML, porque vai muita informação lá. E aí tem essas notas técnicas que eles liberam sempre ajustando alguma coisa. E no começo da pandemia, tinha saído uma nota técnica que passaria a ser obrigatório você informar o CIOT em todos os CTS. Quando começou, aí o pessoal pediu para dar uma segurada, porque estava começando a pandemia, esse negócio de todo mundo trabalhar em casa e tal, não ia dar para adequar, e aí ela tinha sido prorrogada. Eu confesso que eu não sei se isso já mudou, provavelmente acredito que a partir do ano que vem passa a ser obrigatório, mas no começo da pandemia não estava mais. Se alguém aqui da live tiver mais atualizado em relação a notas técnicas do CTE, vocês me falam aqui, mas a princípio ainda não está obrigatório. Já era para ser desde março deste ano. Não foi por conta da pandemia, tá? Então, o CIOT, eu já expliquei direitinho, e a função é o quê? Regulamentar o valor do frete referente à prestação de serviço de transporte de carga, e o seu uso é obrigatório, tá? Quem gera o CIOT? Todo mundo pergunta, quem gera o CIOT? É sempre o responsável pela contratação do frete. Quem está te contratando, ele vai lá no site da NTT e gera o CIOT, tá bom? E ele vai no MDFE e no CTE. O CTE, como expliquei, tem as notas técnicas aí, né? Quando você vai lá no site da NTT gerar o CIOT, você automaticamente, você vai informar, eu até postei aqui na minha página, um modelozinho de CIOT, para dar uma chamada para essa live, depois vocês dão uma olhada no modelo para ver as informações que vão lá, tá? Mas a partir da hora que você vai lá no site da NTT e gera o CIOT, você está gerando um contrato eletrônico do frete. Vocês lembram que antes a gente tinha aquela carta frete? Lembra que tinha? É super antigo isso. A partir da hora que isso passou, você passou a gerar um contrato eletrônico de frete, tá? Então, é um documento que vai estar lá no portal da NTT. Isso é legal, porque já vai ter uma validade jurídica e, eventualmente, se você tiver que discutir no judiciário em relação à falta de pagamento ou alguma coisa, você já tem um contrato eletrônico do frete e você já tem o CIOT, você já tem diversos documentos que vai te ajudar a se defender em relação a isso, tá? Mas como é que é esse CIOT? Para cada transporte tem que ser gerado um CIOT, tá? Todo CTE, todo MDFE tem um CIOT, tá bom? Então isso aqui é bem importante e a multa de R$550, tá? Então o CIOT, acho que já falei bastante, né? Vamos falar aqui rapidinho, porque o tempo passa muito rápido. Eu ia fazer uma live de meia hora, mas agora, pelo visto, vou fazer mais uns minutinhos. Vamos falar aqui do RNTRC. Mas o que é isso?
Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Carga, RNTRC. É um registro, gente, e é um registro extremamente importante, né? Então tem muita sigla aí rolando, o pessoal tá meio confuso, então vamos fazer recapitulada. A gente tem CTE, o documento que vai acompanhar o transporte, temos o MDFE, o documento eletrônico que vai acoplar o CTE, a nota fiscal, e a Cefaz vai utilizar ele, inclusive para fiscalizar as operações interestaduais, tá? Inclusive, gente, eu tenho um cliente outro dia que ele falou assim, ele é aqui de São Paulo, ele entrega muita carga lá no Mato Grosso do Sul. E aí ele falou assim, Sheila, tem uns caras, uns concorrentes meus aqui, e eles estão vindo aqui para São Paulo carregar a carga e estão com frete mais barato que o meu, porque eles não estão pagando ICMS com GNRE. Que absurdo isso! E o meu preço é o meu preço, porque eu tenho os custos do frete, enfim, os custos de impostos e outros custos. Falei, fica tranquilo, ele está agindo ilegal, tem MDFE. A fiscalização, se ele pensa que ele é espertalhão, uma hora vai pegar, gente. Ele ficou, muito complicado isso. É complicado, mas haja corretamente, porque, gente, a gente tá num tempo de Big Brother fiscal. A fiscalização sabe tudo o que está acontecendo. Ela sabe quem está comprando, quem está vendendo, quem está transportando e todos os impostos que estão sendo pagos. Quem está achando que pode fazer as coisas sem pagar os impostos, uma hora vai se dar mal, porque a sua autuação ela vai vir eletrônica também. Então, gente, abra o olho, porque não é brincadeira, não. O pessoal acha que tá, mas eu tô cansada de ver gente aí com auto de infração reclamando porque não pôs CIOT no MDFE, porque não fez o CIOT, não fez um trabalho legal, e aí a multa, juros e os custos com advogado para defender o auto de infração acaba ficando muito mais caro. Tá? Então vamos lá, RNTRC. Ele é um registro, basicamente um registro, e é um registro bem importante porque ele é o seguro de responsabilidade civil do transportador de cargas, né? Então ele é meio que um seguro básico, um seguro obrigatório, né? Então todo transportador ele tem que ter esse registro. A partir da hora que ele tem esse registro, ele tem meio que um seguro sobre o transporte. E se houver alguma coisa aí, ele vai conseguir se defender, né? Então, o que é? É um registro que identifica e certifica os veículos que operam com transporte de cargas mediante a contratação de frete do país, tá? Quem que faz esse registro? A ANTT, como eu expliquei para vocês, ele é o órgão que tem fiscalizado e tem feito esses registros, tá? Como fazer esse registro, né? As empresas de transporte e as cooperativas, né, que elas têm que ter CNPJ ativo, tem que estar regular nas suas obrigações, ter sócios, diretores, enfim. Né? Toda operação de prestação de serviço de transporte realizada, ela tem que ter esse registro, é um seguro básico, tá? É obrigatório que conste as informações da apólice de seguro e o número da averbação para você fazer esse registro, né? Então, se você for conversar com alguém de seguradora em relação ao seguro do seu caminhão, em relação ao seguro da carga, ela vai te explicar tudo direitinho. Tô dando só um overview aqui, porque o tempo é muito curto, mas a gente tem que ficar muito ligada nisso, tá bom? Lembrando, gente, esse seguro, a partir da hora que você faz esse registro, você está tendo um seguro básico sobre a carga e sobre o transporte. Ele não é aquele seguro lá, o DPVAT, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O DPVAT continua lá, é um negócio do Detran, e esse aqui é um outro seguro sobre a carga e sobre o transportador. Tá? É uma nova regra. A averbação da carga. Averbação, que nome mais antigo, né? Um nome horrível. O que é uma averbação? Carimbo, cara crachá. Tá? Então, a partir da hora que você tem um registro, você precisa averbar, precisa carimbar, né, no seu CTE. A partir da hora que você coloca o seu RNTRC no seu CTE, você está averbando, você está carimbando. Eu tenho seguro, eu tenho registro. Isso é obrigatório, viu, gente? Não é, não, eu não quero seguro. Não tem essa de não querer. É obrigatório. Todo transportador tem que ter, tá bom? Então, se você... isso é muito regulado sobre a SUSEP. Então, eu teria que fazer uma live inteira sobre isso, para poder ir mais a fundo sobre esse assunto, mas é bem importante que vocês vão atrás desse registro, porque ele é obrigatório que vá nos documentos fiscais. Ele está arrancando os cabelos do pessoal que trabalha com transportadora, pessoal do fiscal, porque é uma coisa obrigatória, o pessoal não está querendo muito fazer.
Carga fracionada e carga fechada. Eu acho muito importante a gente falar isso aqui, porque tem tudo a ver com o assunto, né? Carga fracionada em relação ao CTE. O contribuinte ele emite um CTE quando tem mais de um conhecimento no mesmo veículo. O contribuinte emitente, o dono da carga, o que vai emitir a nota fiscal eletrônica, o que vai o transporte dos bens ou mercadorias com mais de uma nota fiscal. Então, a carga fracionada, vamos dar um exemplo. Eu tenho um caminhão com cargas de vários clientes. E aí eu tenho várias notas fiscais, porque eu tenho um notebook lá, eu tenho às vezes um monitor, às vezes eu tenho fio, às vezes eu tenho telefone de clientes diferentes que eu consegui acoplar, né? Hoje eu faço um trabalho bem grande de otimização logística e tributária, e a carga fracionada, muitas vezes, principalmente para o e-commerce, ele é o melhor negócio, né? A gente acoplar, às vezes vem mercadoria de outro estado, para às vezes num galpão, enfim, tem várias modalidades logísticas que a gente pode trabalhar, e aí separa por região, e aí você acaba naquele caminhão tendo que colocar carga de várias pessoas. Então isso é uma carga fracionada, tá? Então eu tenho um CTE ou mais de um CTE, mas para cada mercadoria, porque eu tenho vários clientes, então eu vou ter que fazer um CTE para transportar o computador, um CTE para transportar o telefone, enfim, né? Então nós temos a carga fracionada, que é um caminhão com mercadorias de várias pessoas, e temos a carga fechada, que eu fecho o caminhão, que é o comum, perfeito, mundo perfeito, mas hoje a gente não consegue mais trabalhar com esse mundo perfeito, quando você tem um único conhecimento e um único documento fiscal da mercadoria para aquele mesmo caminhão. Só que hoje, gente, com e-commerce, às vezes a gente tem que fazer, eu tenho cliente que ele só faz isso, ele aloca vários caminhões por região e transporta a mercadoria para aquela região de 5, 6 fornecedores diferentes. Então tem várias notas fiscais de venda de mercadoria naquele caminhão e vários CTS, porque é para vários clientes diferentes. Então há uma diferença entre carga fracionada e carga fechada. E como é que vai ficar o CIOT aí nessa confusão? Ué, cada CTE vai ter o CIOT, vai ter o seu seguro. É muito simples, entendeu? E isso tá dando muita dúvida, o pessoal tá meio confuso em relação a isso, essas regras da NTT, não sabe o poder da NTT. O que eu digo ela está autuando e está autuando bastante. É isso que eu digo. Tá? Pedágio, gente. Só pra gente já ir pro encerramento da live aqui. Vocês querem fazer mais perguntas? Porque eu tô passando rápido aqui, porque eu queria passar todas as informações que eu separei para passar para vocês. Mas vocês querem fazer mais alguma pergunta sobre CIOT? Mais alguma pergunta sobre MDFE? Tá claro? Já me fala aí, já me sinaliza, tá bom? Enquanto isso, eu vou falando sobre o pedágio. O pedágio, o vale pedágio, um assunto tão antigo, que ainda gera tanta dúvida, que ainda gera tanta pergunta. Então, eu resolvi colocar aqui, né? Qual que é a diferença, gente? O pedágio e o vale pedágio. Muito simples. Vamos ao conceito. Pedágio, ele não é antecipado pelo seu cliente. Vamos falar de uma transportadora, né? E no vale pedágio, CTE obrigado a acompanhar a carga? Sim, Gustavo, sim. Toda carga tem que estar acompanhada por um CTE, tá? Impresso, então, como eu disse, o CTE ele é um documento eletrônico e nós temos o XML dele, que vai diversas informações, inclusive tem muitas discussões aí, mas tinha que ir até a placa do caminhão e o CPF do motorista. Então, ele é um XML, é um documento eletrônico que tem muitas informações, só que não teria como imprimir tudo aquilo. Então, eles fazem o DANF, né, que é a parte impressa, que é só o básico, só a capa do CTE. Tá bom? Então você leva impresso a capa, porque lá tem a chave, e aí qualquer um com aquela chave ela pode consultar eletronicamente todos os dados do XML do CTE, tá bom? Então, gente, transportar carga sem CTE é sério, tá? Porque toda vez que você tá emitindo o CTE, você tá pagando ICMS para Cefaz. Tá? E aí, como eu comentei aqui nessa live, nós estamos no nosso Big Brother fiscal, que a Cefaz sabe tudo o que está acontecendo, quem está vendendo, quem está comprando e quem está transportando eletronicamente. Por quê? Porque, como eu disse, esses documentos eles só têm validade jurídica porque eles têm assinatura com certificado digital e autorização da Cefaz para emitir uma nota fiscal eletrônica e um CTE. Então, a partir da hora que você bate lá e pede uma autorização, ele já tem todo o controle
controle. Então não adianta você achar que pode fazer um CTE frio aí, você faz não saber e você não emitir documento, porque o seu cliente vai emitir para nota fiscal e toda nota fiscal de mercadoria vai ter que ter um CTE acompanhando, porque alguém vai transportar ela, a não sei que seja carga própria. Então é obrigatório sim você em todo o transporte ter um CTE e ter sim o documento impresso, tá bom? Pedágio, gente. A diferença do pedágio vale pedágio. Quem quiser o documento com essas informações que a doutora passou aqui, deixa um direct para que ela te envie. Stephanie, lindinha, trabalha comigo, pode mandar aqui no final da live que eu respondo sim, tá? Inclusive eu tenho várias perguntas para fazer, para responder e eu vou responder todas hoje, tá bom? Então vamos lá. Pedágio e vale pedágio. O vale pedágio, gente, quem paga é quem tá te contratando. O pedágio não. O transportador vai pagar e vai ser um custo para ele. E esse custo, obviamente, vai ser repassado ao cliente no valor do frete. Lógico, porque ninguém vai ficar com esse custo e não vai repassar. Então, a grande discussão do pedágio e do vale pedágio é a incidência de impostos sobre isso. Tá? Então, nós temos uma lei, se vocês quiserem, inclusive, eu posso passar toda essa documentação com toda essa lei para vocês, que do vale pedágio, que ela diz que a partir da hora que você tem um vale pedágio, quem está antecipando o valor desse pedágio é quem te contratou. E aí, quem te contratou, ele que vai pagar. Não faz sentido incidir imposto, isso fazer parte do seu preço do frete, incidir ICMS e PIS e COFINS sobre isso. Então, isso é um assunto mais antigo, mas ainda gera perguntas. Então, vamos à diferença de pedágio e vale pedágio. Vale pedágio, quem te contratou vai pagar o pedágio. Pedágio não, você transportador vai pagar. Se você paga, você vai repassar no preço e vai incidir ICMS e PIS e COFINS sobre esse valor do pedágio também. Se for vale pedágio, a pessoa que vai te antecipar isso não vai fazer base de cálculo nem de PIS, COFINS e nem de ICMS e por isso não precisa incluir no preço do frete. Simples assim, coisa mais simples, tem todas as bases legais, tem respostas a consultas e posições da Cefaz, da União sobre esse assunto mais que discutido e com entendimento mais do que ratificado. Tá bom? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, me chama que eu explico direitinho esse negócio do pedágio e do vale pedágio. Bem, gente, estamos caminhando aqui para o final da nossa live. Espero que vocês tenham gostado bastante dessas informações. Como eu disse, eu dei um treinamento esses dias presencial e eu fiquei 2 horas só respondendo questões sobre isso. Então, o pessoal está confuso, está tendo muitas dúvidas em relação à adequação das regras ANTT à Cefaz. Muito obrigada pelos corações, adorei. Corações me motivam a continuar dividindo conhecimento com vocês. Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Quem quiser esse material pode me pedir que eu mando para você, que tem todas as bases legais. E aí, gente, tem mais perguntas? Vocês podem me chamar no direct que eu respondo, ajudo. A pessoa do Excel, da logística aí, pode me chamar que a gente pode conversar. Eu posso fazer até os temas que o pessoal do seu grupo gosta. E a gente faz uns vídeos aí, pode compartilhar à vontade. Gente, conhecimento deve ser compartilhado. Então, clica no aviãozinho, passa esse vídeo, vai ficar no IGVT, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, tá bom? Eu espero que todos tenham gostado. Gente, vamos printar? Printa aí, me dá uma ajuda. Printa aí essa live e coloca no seu story, me marca, porque aí a gente consegue fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. O Instagram entrega mais para mais pessoas. Muito obrigada por todos que estão aqui. E mais uma vez, quem quiser o material dessa live, me chama no direct que eu passo. É um Word simples que eu fiz, mas só para não esquecer nenhum assunto e tem todas as bases legais, tá bom? Gente, meu curso pequenininho de retenções do setor de transporte, ele tá liberado para compra e daqui um mês a gente vai ter uma surpresa. A gente vai fazer mais uma semana da logística, o workshop, a gente tá vendo como é que vai chamar, e aí a gente vai reabrir as turmas pro curso de logística tributária, que é um curso que eu não abro sempre, abro por períodos, né? E agora a turma está fechada, mas logo mais a gente vai reabrir alguns dias aí pra gente fazer uma nova turma, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigada pela participação de todos. Vamos lá, gente, faz um print aqui pra todos, tá bom? Beijo, tchau!